13 de outubro, uma data que dispensa lembranças, acho que todo mundo deve ter lembrado, né? A última aparição de Nossa Senhora em Fátima, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, a sexta aparição, onde se deu o famoso milagre do sol, né? Que Nossa Senhora disse: Eu voltarei aqui para fazer um grande milagre para que todos acreditem, né? E outro dia eu ouvi uma autoridade, caramba, católica, dizer que ali não houve, não foi bem aquilo, ali foi um ato de histeria coletiva. Eu falei, bom, eu não vou procurar argumentos em gente que diz isso e que deveria ser o primeiro a defender o milagre, porque Deus pode fazer o sol girar, pode fazer o que ele quiser, né? Para Deus nada é impossível. Eu falei, não. Eu vou procurar o depoimento de um cientista. Os homens que são céticos por natureza, que se apegam aos fatos e que analisam os fatos. Então, esse é o tema de hoje. Salvaria, queridos irmãos da grande família Regina Fide, Brasil e Portugal. Meu nome é Odair Gutierrez. E este aqui é o programa A Hora de Fátima, feita fora do dia da Hora de Fátima, normalmente no nas quartas-feiras, e hoje nós vamos fazer na segunda-feira, pelo fato de ser o dia 13 de outubro. Aí na quarta-feira nós fazemos o programa Padre Pio, mas hoje, no final do nosso programa, nós vamos ver qual é o conselho que o Padre Pio nos dá para esta semana. De maneira que é um programa de Fátima, mas um programa ao mesmo tempo misturado com o programa Padre Pio. E vamos a começar o nosso programa A Hora de Fátima. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus. No dia de hoje, também se comemora a Beata Alexandrina de Balazar. Meu Deus do céu! A Beata Alexandrina é uma coisa tão impressionante. Ela conquistou meu coração, primeiro, porque ela está pertinho da minha casa, lá em Portugal. Aliás, estou indo para lá logo, logo, pessoal, estou chegando aí. E é claro, vou visitar a Beata Alexandrina. Parece que nesse mês vai ter a transladação do corpo dela da igrejinha para o santuário. Eu não sei ainda se o santuário terminou a tempo, etc., se cumpriu todo o cronograma de obras e tudo mais. Eu vou chegando lá me informar rapidamente. Mas eu adoro ir na casa da Beata Alexandrina. A Beata Alexandrina, que foi uma espécie de Santa Maria Gorete, porque ela morreu não, ela foi agredida e a partir daí ela ficou paralítica e com vários problemas de saúde, etc., por causa de uma pessoa que tentou violentá-la, né? É uma história que às vezes é mal contada. Eu já vi artigos falando disso, ninguém conta isso. Então ela é uma espécie de mártir da pureza, né? E que sofreu uma barbaridade nos últimos 16 anos de vida. Ela simplesmente se alimentou da Sagrada Eucaristia. Enfim, é uma história maravilhosa e eu quero ocupar tempo no nosso canal para falar da Beata Alexandrina. Eu só estou sem tempo, porque a vida não está nada fácil mesmo. Bom, hoje eu queria mostrar para vocês uma coisa, que é o calendário 2026. Olha como ficou bonito. Isso aqui é a última prova que me chegou da gráfica. Ficou muito bonito mesmo, muito bonito. Olha, vocês vão vendo aqui, tem toda uma explicação do calendário. Cada mês, cada mês tem um santo. Olha, é uma maravilha, olha. Fevereiro, Nossa Senhora de Lourdes, e assim por diante. E aqui embaixo vai ter sempre um QR Code que a pessoa coloca o celular, ela já é levada diretamente para o site, onde ela acende uma vela para o santo daquele mês, no caso aqui Nossa Senhora de Lourdes, né? Quando chegar em abril, vai ser uma vela a propósito da Páscoa, né? Depois São José em março, depois, eu estou olhando aqui sem mostrar para vocês, né? Que horror, é que eu não sei fazer essas coisas. Bom.
Maio, Nossa Senhora. Bom, aqui em setembro, quem é que vai lembrar aqui? Acho que todo mundo vai lembrar. Olha que setembro, nosso querido Padre Pio, né? Esse calendário, olha, nós mandamos uma carta para todo mundo, mandamos um e-mail para todo mundo, etc., pedindo ajuda para fazer, porque é muito caro. Tudo aqui em matéria de gráfica no Brasil, também não sei, em Portugal não tenho muito a lembrança, mas é tudo caro, muito caro. Então, eu estou pedindo muito ajuda de vocês para nós fazermos muitos desses calendários, porque se eu fizer 10.000 calendários, é muito pouco. 20, 30, mas à medida que a gente vai subindo o número, vai ficando caro. E nós, mas nós podemos ter pelo menos o número que o Padre Pio quer. O número que o Padre Pio quer em cada os lares que ele quer estar. Eu tenho certeza que no seu lar ele vai querer estar. Então, todos aqueles que ajudarem para, eu até vou deixar o link aqui embaixo, para nós podermos trabalhar, para fazer os calendários, confeccionar e enviar. Esses vão receber em primeira mão. Portanto, vai ser o sinal, você ajudando, vai ser o sinal que o Padre Pio quer ficar na sua casa através desse belíssimo calendário de 2026. Bom, que mais eu tenho aqui? Eu tenho que ir vendo um monte de coisa. Ah, hoje, para quem telefonar para esse número que eu estou colocando aqui embaixo, no Brasil, 0800 878 2256 e para quem estiver em Portugal, 707 502 677 poderão pedir gratuitamente uma medalha de Nossa Senhora de Fátima, porque hoje é o dia que se encerra o ciclo das aparições de Nossa Senhora de Fátima. Então, a medalha já está bem, então é você telefonar para dar os seus dados para podermos enviar pelo correio. Bom, vamos entrar no nosso tema. Em outubro farei o milagre para que todos acreditem, disse Nossa Senhora aos três pastorinhos de Fátima no dia 13 de setembro, ou seja, um mês antes, ela disse isso. No mês seguinte, em 13 de outubro, mais de 70.000 pessoas se reuniram na Cova da Iria. 70.000 pessoas é muita gente. É muita gente. Eu não sei aí em Portugal quantas pessoas cabem no Estádio do Dragão, né? Deve ser o quê? Aí no Porto, eu conheço o Porto, não conheço Lisboa, mas deve caber umas 35.000. Me falem aí os portugueses, qual é a capacidade do Estádio do Dragão? Aqui no Maracanã eu tenho a impressão que são 30.000 pessoas, ou 35. Me falem aí os cariocas, quantas pessoas cabem no estádio do Maracanã? Os paulistas me falem do Pacaembu, né, para a gente ter uma ideia de volume, mas 70.000 pessoas não é impressionante só comparando com esses estádios famosos, não. É um número monumental comparando com o que era a Fátima em 1917. Né? Era um vilarejo. Portugal com dificuldades muito grandes de locomoção. As pessoas tinham que viajar em cavalo, sei lá, charrete, carroça. Né? Me contem aí, os irmãos portugueses, como é que era em 1917, como é que era a locomoção em Portugal? Não é brincadeira, não. Então, esse número é um número que considerado as dificuldades, né, era um número gigantesco. Mas tinha uma coisa pior, olha, chovia barbaridade, essas viagens eram feitas em meio à lama, chuva e a expectativa. E, no entanto, o céu se abriu e aconteceu o fenômeno que ficaria conhecido como o milagre do sol. Coisa maravilhosa. Até hoje fala o milagre do sol. Não sei como é que tem gente importante, viu, que tem coragem de chamar isso de histeria coletiva, né? Dá vontade. Não dá para fazer algumas coisas para certos personagens, mas eles deveriam ter tido um castigo quando era criança, né? Pelo menos falou, ó, já que você vai falar uma besteira quando crescer, fica de castigo. Mas os pais nunca sabem o que vai dar. Bom, o que muitos chamaram, aqui está, de alucinação coletiva foi testemunhado
por jornalistas, camponeses, religiosos e até um cientista. Entre os presentes estava o Dr. José Maria de Almeida Garrett. Não tem nada a ver com o poeta Almeida Garrett. Eu andei pesquisando, pensei, poxa, deve ser parente e tal. Ele era professor catedrático da Universidade de Coimbra, portanto, não era um cientista de segunda classe, né? E que jamais imaginava presenciar algo que desafiasse as suas convicções. O cientista é um homem de fatos, não é um homem de suposições, né? Ele pode ter a suposição, mas depois ele vai atrás do fato para ver se o fato confirma a suposição dele, etc. e tal, né? Bom, se eu definir mal um cientista, cientistas, escrevam aí, não sei, cientista. Tem algum cientista que assiste o nosso canal? Eu gostaria de saber, gostaria de saber. Vai dar um bom exemplo para vários cientistas, né? Eu vou ler nos comentários. Aliás, eu leio sempre os comentários, sempre. Nem sempre eu consigo responder, a não ser que seja alguma coisa muito urgente, porque não dá tempo. Graças a Deus não dá tempo, porque é uma grande quantidade, mas eu leio sempre, 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 sempre. Bom, então o doutor José Maria de Almeida Garrett, ele estava lá. No início, o professor escreveu que via tudo com indiferença. Perfeito, ótimo. Tomou distância dos fatos, vamos ver. Nada de extraordinário parecia ocorrer, relatou ele. Até que ouviu um clamor coletivo. Milhares de pessoas em uníssono voltavam os olhos para o céu. Hã? Olha aí a histeria coletiva, né? Voltava os olhos para o céu. Seu testemunho é um dos mais citados, justamente porque não parte da fé, mas do rigor da observação científica. O doutor Almeida Garrett descreve, aliás, olha, todos nós somos. Você ainda não é missionário de Fátima, não está no grupo missionário de Fátima? Entra lá. Eu vou deixar aqui o telefone para você entrar, vou deixar o link para você entrar. Mas todo mundo que é missionário de Fátima tem que conhecer essas coisas para quando vem algum boboca aí dizer, não, aquilo ali não existiu, aquilo aí foi como é que chama aqui? Sei lá, uma alucinação coletiva, né? Nós temos que ter esses argumentos. Temos que ter esses argumentos. Mas seja missionário de Fátima, né? Para ajudar esse apostolado a ir para frente, para frente. Então, ele faz uma descrição com o rigor da observação científica. Ele descreve com suas palavras o momento em que o sol rompeu as nuvens e começou a brilhar de forma estranha. Já pensou, rompeu as nuvens, porque está chovendo. Então é como se o sol de repente atravessasse aquele teto nublado, né? E aparecesse. Vale a pena a gente começar a imaginar a cena para nos imaginarmos no meio da cena, né? E pensar que reação eu teria, né? Então aqui, aspas, palavras do doutor Almeida Garrett. Ele diz: deviam ser quase 2 horas na hora legal e cerca de meio-dia pelo sol. Por causa da diferença de horário, certo? Mas enfim, o sol estava bem a pino, né? O sol, alguns momentos antes, havia rompido a espessa camada de nuvens que o escondia e brilhava clara e intensamente. Desviei-me para o ímã, aquele que estava chamando a atenção, né? Que parecia atrair todos os olhos. E o vi como um disco de borda bem definida. Pensem bem, quando a gente olha para o sol, a gente não vê a borda definida, a não ser no nascer do sol, etc., né? Ou no pôr do sol. Mas normalmente, ao meio-dia, você olha para o sol, você vê aquele feixe de luz, né? Nos seus olhos, você não consegue nem ficar olhando muito, né? Eu o vi como um disco de borda bem definida, luminoso e brilhante, mas que não machucava os olhos. Olha só a observação do Dr. Almeida Garré, né? Não era esférico como a Lua. Olha que interessante. Nem tinha a mesma cor, tom ou sombra. Parecia uma roda envidraçada feita de madrepérola.
Puxa vida, como é que seria? Acho que as gerações novas nem sabem o que é madrepérola, mas os mais antigos sabem. Antigamente é colares índios, madrepérolas, etc. E é uma coisa assim, não dá, eu não sei descrever, não sei descrever. Mas dá para ter uma ideia, parecia uma roda envidraçada feita de madrepérola. Não poderia ser confundido também com o sol visto através do nevoeiro, pois não havia nevoeiro nessa altura, porque não era opaco, mas não era opaco, nem era difuso ou velado. Observações de um cientista, de um homem usando do rigor científico. Sim, senhor? Estou dizendo sim, senhor, para aquele que diz que é coletivo, né? Acabei já dizendo que é um homem, mas enfim. Eu gostaria tanto que ele assistisse esse meu vídeo aqui para ele ver que o que o cientista fala. A seguir, o Dr. Garrett escreve o evento que marcou todos os espectadores. Então vem aspas. O sol girando loucamente parecia de repente soltar-se do firmamento, como se que soltava do céu, como se tivesse pendurado no céu e caía, né? E vermelho como o sangue, então não é um sol dourado e amarelo, né? Vermelho como o sangue. Imagine, meu Deus do céu, a cena, né? Ele avançava ameaçadoramente sobre a terra, como se fosse para nos esmagar com seu peso enorme e abrasador. Não precisa nem comentar, só pensar, imaginar. Logo depois, o Dr. Almeida Garrett observou mudanças impressionantes na atmosfera. Aspas. Durante o fenômeno solar que acabei de descrever em detalhes, ocorreram mudanças de cor na atmosfera. Olhando para o Sol, percebi que tudo ao redor estava escurecendo. Era meio-dia, tudo ao redor escurecendo. Olhei primeiro para os objetos mais próximos, as pessoas, etc., o que estava próximo dele. E depois estendi meu olhar mais longe, até o horizonte, e vi tudo cor de ametista. Ametista é uma coisa linda, né? A cor da ametista é aquela cor meio arroxeada, mas não é arroxeada. É um roxo com azul. É uma pedra linda, 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 linda. Bom, acho que todos conhecem, mas aqui no Brasil todo mundo conhece, porque o Brasil, em matéria de pedras, é famoso, né? Temos o nosso solo aqui, pedras que não acabam mais e que, infelizmente, estão sendo vendidas para gente que não deve comprar, mas isso eu digo só de passagem. Então, ele diz: eu vi tudo cor de ametista. Os objetos, o céu e a atmosfera eram da mesma cor, quer dizer, ficou aquele ambiente ametista no céu. Logo depois desses fenômenos, que será que Deus quis dizer com essa coloração, né? Que será? Fica aí para a interpretação de vocês escreverem no comentário. Um carvalho próximo lançou uma sombra dessa cor no chão, quer dizer, até a sombra era ametista. Depois tudo se tornou dourado, como se as pessoas sofressem de icterícia, né? Icterícia é uma doença, se eu não me engano, do fígado, tem a ver com nutrição, coisa assim, que a pessoa fica amarela, ela perde a cor, fica completamente, é, quase transparente até, né? E quando se vê alguém assim muito branco, fala, esse tipo do jeito aí deve estar com icterícia, né? Então, ele diz, até minha própria mão estava dessa cor. Então foi um dourado que deixou tudo claro, esfuziante. Então a gente sai da ametista para o dourado. Que será isso? Que será isso? Hã? Eu tenho minhas conclusões, eu tenho minhas
conjecturas, mas eu não vou dar, não, porque é uma coisa muito pessoal. Assim, enquanto o doutor Almeida Garré descrevia tecnicamente o girar do Sol e a transformação das cores no ambiente, o povo simples resumia em uma expressão que atravessou gerações: o Sol dançou. É assim que o povo dizia: o Sol dançou. Saiu nos jornais também, jornais importantes de Portugal. Teve gente que viu o fenômeno a 40 quilômetros de lá, né? É impressionante. Não foi uma. Como é que é mesmo o nome do negócio aqui? Alucinação coletiva. Não, não foi, não, viu? Não foi, não. Tá bom? Quem me disse isso? Bom, é, o Sol dançou. Mais do que descrever fisicamente o fenômeno, o que interessava a maioria das pessoas era o que não se podia ver, aquela portentosa obra que eles tinham diante dos olhos. Esse espetáculo sobrenatural era o cumprimento da promessa que atestava que Nossa Senhora havia aparecido aos três humildes pastorinhos em Fátima. Quem duvidou, está aqui. Acabou, né? É fantástico. Quem duvidou, está aqui. Bom, o que os ateus quiseram qualificar como sendo um fenômeno de sugestão coletiva, olha, não foi só ateu, não. Bom, sei lá se a pessoa era ateu, mas é gente que, em princípio, pela profissão, devia acreditar em Deus, né? Mas enfim. O que os ateus quiseram qualificar como sendo um fenômeno de sugestão coletiva foi um verdadeiro e deslumbrante milagre presenciado por dezenas de milhares de pessoas, pelo menos 70 mil. Estão me devendo aí a capacidade dos estados que eu citei aí para a gente ter ideia do tamanho do negócio, né? Ah, ao final, o doutor Almeida Garré fez questão de destacar que não estava em transe, ele não estava nessa alucinação, não. E ele não estava fora de si. E olha o que ele diz: todos os fenômenos que descrevi foram observados por mim em um estado de espírito calmo e sereno e sem qualquer perturbação emocional. Cabe a outros interpretá-los e explicá-los. É impressionante. Seu parecer sobre os eventos que ele testemunhou se conclui com uma confirmação de singularidade absoluta do fato. Aspas. Tenho que declarar que nunca, antes ou depois de 13 de outubro, observei semelhante fenômeno solar ou atmosférico. Esse testemunho é uma das provas históricas mais impactantes do milagre do Sol, né? Mostrando como até a razão científica pôde atestar o que aconteceu no dia 13 de outubro de 1917. E que sirva de. Esse conhecimento não é para quem tem fé, mas é para quem é tíbio, ou para quem está precisando de uma, né, de uma forcinha na fé. Está aqui um cientista falando, e eu acho que pouca gente conhece isso, hein? Pouca gente conhece esse depoimento desse cientista. Eu espero que a divulgação disso faça muito bem a todos vocês aqui nesse dia 13 de outubro, né? Eu queria até recomendar que vocês assistissem um outro vídeo que nós temos aqui no canal. Aliás, se você não é inscrito no canal, inscreva-se. Se você ainda não deu o like, né, no canal, dê, porque senão a gente não aparece nas sugestões do YouTube. Compartilha, escreve, coloca aí. Ainda que você não tenha nada para escrever nos comentários, faz uma prece. Nossa Senhora de Fátima, ajudai-me, protegei-me. Nossa Senhora de Fátima, protegei minha família. Nossa Senhora de Fátima, eu creio, mas ajudai a aumentar a minha fé. Por que não? Hã? Eu deixei um livro aqui, um vídeo aqui nos comentários, que é o link para o vídeo que se diz O Sol Girou no Céu. Mistério de Fátima revelado. Tem mais informações e não esqueça, né?
eu sugeri até uma outra frase. Nossa Senhora de Fátima, fazei-me missionário da vossa mensagem. Dai-me forças, minha mãe, para eu ajudar, para eu não ficar aqui apenas como mero espectador, que eu conheço tudo de Fátima, eu acho bom, eu rezo. Não, 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 não. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso fazer alguma coisa, porque quando eu não tiver tempo de falar de Fátima, eu quero que outros tenham tempo. Então, entre nesse grupo e garanta o seu apostolado, mesmo que seja em silêncio. Você vai estar fazendo apostolado, né? Então, fico te esperando. Ó, vou colocar de novo o telefone aqui. Aliás, você aproveita, já pede a medalha de Nossa Senhora de Fátima, né? E já diz: olha, eu quero ser um missionário de Fátima. Como é que eu faço? Vocês vão ver que é uma maravilha poder ajudar nesse apostolado num momento que muita gente está passando por dificuldade e às vezes não pode mesmo, né? Então, com isso, o nosso apostolado às vezes sofre trancos e barrancos e a gente precisa de um pouco mais de estabilidade porque tem muita coisa, né? Ah, esqueci, hoje é segunda-feira, então nós vamos rezar a nossa Ave Maria e vamos pedir o conselho do Padre Pio. Peraí, conselho do Padre Pio. Aqui, eu estou pegando aqui, ó, no aplicativo, linha direta com o Padre Pio, tá certo? Mas se você entrar no site www.conselhos do Padre Pio, você vai encontrar também o mesmo conselho. Só que aqui no aplicativo é mais fácil. Então, eu vou rezar a Ave Maria, depois a nossa despedida. Ah, eu queria lembrar. Missa de Finados chegando. Cai no domingo, dia 2 de novembro. Não esqueçam das almas do purgatório. Vou deixar aqui também embaixo o link para você fazer parte da Liga de Resgate das Almas do Purgatório e inscrever nomes de seus familiares falecidos, seus amigos, seus entes queridos, porque essa missa, embora toda a liga tenha a missa por todas as almas que estão inscritas lá, às segundas-feiras, dessa vez nós vamos ter também no dia de finados. Então inscreva-se logo ali para que porque é difícil, né? Tem gente que não cumpre tudo que deve no dia de finados, faz uma visitinha ao cemitério, mas esquece de oferecer aquilo ali, tem indulgência, esquece de oferecer pelas almas dos seus antepassados e, né? Não vamos perder essa oportunidade. A missa de finados vai ser nós vamos fazer a missa de finados na Igreja Nossa Senhora do Paraíso, na mesma que nós fizemos a missa do nosso querido Padre Pio, no dia 23 de setembro, às 11h30 da manhã, um domingo, às 11h30 da manhã, que é uma missa absolutamente linda. Vamos rezar então e pedir o nosso conselho? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bom, todos rezaram? Vamos pedir o conselho do nosso querido Padre Pio. Está aqui. Vamos tentar interpretar. As almas apóstolos, almas traço apóstolos, são grandes. Não querem o céu unicamente para si, querem-no para outros também, para muitos, para todos. Olha o que o Padre Pio está dizendo. Quem é apóstolo? Deixa eu colocar aqui, ó. As almas apóstolos são grandes. Não querem o céu unicamente para si. Eles querem para outros, não para si também, claro. Também para muitos, para todos. E quando eu convido vocês a fazer parte do apostolado, é por isso. É para cumprir esse conselho. Então, olha, pessoal, pensem nisso durante a semana, né?
Você pode entrar em qualquer das obras de apostolado que a Regina Fide tem. Nós temos os Filhos Protegidos do Padre Pio, nós temos Liga de Resgate das Almas do Purgatório, nós temos os Guardiões do Sagrado Coração de Jesus e nós temos também os Missionários de Fátima. Entre em algum desses apostolados, ou em todos, aqueles que quiserem participar de todos, entrem em todos e vamos seguir esse conselho do Padre Pio. Salve Maria, queridos irmãos, e agora fiquemos com a bênção do nosso querido Padre Pio. Até a próxima. In nome del Padre, del Figlio e del Spirito Santo, così sia. Sia lodato Gesù e Maria e buona giornata.